Nós estamos hoje aqui no auditório Centro Universitário Farias Brito, onde a gente trouxe para esse evento diversos atores que participaram de um projeto desafiador. O projeto é o empreendimento BS Flower e nesse evento nós trouxemos o calculista, trouxemos o executor da obra, a empresa SH de Formas e Escoramento e também o ator que trabalhou a tecnologia do concreto. Então, a gente pôde, através dessa troca de conhecimento, junto com a academia, estavam presentes 260 profissionais do setor e também alunos, para a gente discutir e trazer para a academia o lado prático da construção civil. Só para falar do conceito, nós precisamos nos associar e nos juntar com parceiros que assumissem esse desafio com a gente. Vocês vão ver mais na frente, quando a gente faz um corte esquemático, a gente consegue entender que dentro da nossa parte da área de lazer, a gente tem uma grande viga, um grande vão, que aí nós estamos falando de quase 27 metros de comprimento, em que ele antes tinha 4 apoios. Quando o doutor Beto chega para a gente com a ousadia e pergunta, vocês podem retirar esses pilares? Porque ele queria diminuir e fazer com que o empreendimento ele é do lado da Praça das Flores. Então, essa visão de estar ali no mesmo ambiente, dessa integração, era o que a gente entendia que fazia a beleza do empreendimento. Então, aí começam as nossas dificuldades. Então, a descrição do edifício, né? Um edifício residencial com embasamento composto por 3 subsolos, um pavimento térreo, superestruturas com 3 sobressolos, né? Um pavimento lazer, 19 pavimentos tipo, rooftop e ático com coberta, casa de máquinas, etc. A altura total dá 86,36 metros, contada a partir do terreno natural. Então, isso aí é um corte vertical esquemático. E a estrutura proposta e adotada no projeto é uma estrutura em concreto moldada em loco, protendido com cordoalhas engraxadas. Né? As lajes são nervuradas, protendidas do tipo paviplugos. Isso aqui são as tais vigas, né? Que eu vou mostrar com mais detalhes agora. E esse aí seria o pavimento tipo, né? Com aquela descrição que eu fiz, né, que a gente tem regiões maciças, onde eu vou passar os cabos concentrados. Aqui seria uma forma do subsolo 2, que é bem convencional. Aí os tais pilares existem, né, que estão eles aqui, ó. 1, 2, 3, 4, estão eles aqui. E eles vão sumir lá em cima, tá certo? Então os pilares vêm do subsolo, vão até o térreo. De lá esses 4 pilares se somem e vão aparecer de novo lá em cima, né? E onde é que isso vai ocorrer? Ocorre nessa laje, tá certo? Que é no pavimento lazer. E aí as vigas são essas, ó, essa daqui e essa daqui, tá certo? Então são vigas de elas têm quase 3 metros de altura, tá certo? Essa daqui, ela pega, se não me engano, são 3,50 metros de largura, com quase 3 de altura. E essa aqui é um pouquinho mais estreita, tá certo? E essas vigas, elas são protendidas, só que com cabos aderentes, tá certo? Então, nesse caso aqui, é a única parte do prédio que usa cabo aderente. E o que é que acontece? Então, o sistema estrutural, a gente tem esses 2 pilares aqui na ponta, esses 2 pilares aqui no meio, que servem de apoio para essa viga, e eu tenho pilares aqui dentro, que eles são contrapeso. Quer dizer, se eu faço carga aqui no meio, isso aqui tende a levantar, né? Então, o que é que acontece? A gente colocou cabos aqui, tá certo? Uma sequência de cabos de grande potência, são cabos com 12, cada bainha, porque no caso aí, como eles são aderentes, eles são compostos por bainhas metálicas, onde você insere, tá certo? As cordoalhas lá dentro para formar um cabo. E o que é que acontece? Você não pode protender tudo de uma vez, certo? Porque quando você executa a laje, eu não tenho carga em cima. Então, esse aí é um problema, né? Então, você não pode, na hora que você concreta, você não pode puxar todos. Aí entra, imagine o peso dessas vigas, né? E a altura, porque esse pavimento lazer está no 4ª laje, lá em cima, né? Então, teve que ter um projeto de escoramento para poder aguentar, que aí foi onde a SH entrou, né? Fazer um escoramento para que isso receba essa carga assim fabulosa do peso próprio do concreto, e esse escoramento ele vai permanecer até isso estar concretado, e a gente dá a primeira proteção para segurar 4 pavimentos. Então, no momento em que a gente protende, que a gente chama esvaziamento da proteção,
a gente vai aplicando a proteção, de maneira que eu possa equilibrar isso com um pouco mais de carga, e aí quando eu faço 4 pavimentos, eu dou outra carga de proteção, para poder aguentar mais outros 4. Nesse momento, a gente dispensa o escoramento, tá certo? Então, quem passa hoje lá na obra, por exemplo, não vai ver escoramento, porque agora a estrutura está preparada para segurar isso tudo lá para cima, entendeu? Agora, até fazer isso, a responsabilidade do escoramento é monstruoso, né? Qualquer falha aí, a vaca vai para o brejo, né? Então, aqui é que foi, de fato, a parte assim, mais complexa da estrutura, que aí entra tecnologia de escoramento, tecnologia de concretagem. Aí foi onde o Eduardo entrou, que ele vai falar depois aí, porque o que é que acontece? Nós fizemos todo um planejamento de fazer essa concretagem. Porque, veja bem, como eu tenho um volume de concreto muito alto, e a gente mora num lugar muito quente, eu posso ter o concreto disparar aí na hora da concretagem a temperatura. Se isso passa de um determinado valor, não vou entrar nesse detalhe, deixar para a palestra do Eduardo, ele vai mostrar isso, qual é a temperatura, a gente tem problemas de patologias que vão ocorrer no concreto. Então, imagine o seguinte, uma viga de 3 metros, 2,50 de altura, por 3 metros de largura. Marcelo pensa em trivãos, que são os 22, mas para quem vai fazer o estudo termomecânico, a gente pensa no total, que são mais ou menos 33 metros. Dão 293 metros cúbicos. Quantos caminhões, Anderson, de uma vez? 36 caminhões de uma vez, certo? Há um consumo de cimento inicial de 610 quilos por metro cúbico. Imagine o quanto que isso aí ia esquentar. Quem já ouviu falar aqui de etringita tardia, por favor, levanta a mão. Bem, mais ou menos metade. Tá? Etringita tardia, o termo em inglês é DEF, quer dizer Delayed Etringite Formation, formação de etringita tardia. O que é isso? Tá? Quando a gente mistura cimento com água, essa tal de etringita, imagine como se fosse canudinhos, mistura cimento com água e naquele grão de cimento começa a formar cristais, vários cristais, dentre eles um cristal que é um canudinho, certo? Ele se forma aqui inicialmente e depois desaparece. É o que a gente chama aqui de etringita primária, tá? Só que quando eu esquento demais o concreto, existe uma temperatura limite, Marcelo já comentou, essa etringita não se forma, mas ela quer ser etringita, né? Ela nasceu para ser etringita, então mais tarde, a determinadas condições, essa etringita pode se formar dentro do concreto, tá? E aí vocês imaginem já o concreto enrijecido, formando ali cristais crescendo lá dentro. O que vai acontecer com essa peça? Vai fissurar. Imagina essas vigas fissurando, Marcelo. Bom, o que são elevadas temperaturas? Tá? Não se tem norma brasileira que diga qual é essa temperatura. Existe uma ampla bibliografia, que vocês veem que varia aí de 60 a 70 graus. A bibliografia mais atual é uma bibliografia francesa, do Instituto Francês, onde ele faz uma classificação. O valor típico é 65 graus. Tá? Mas como nessa concretagem nós utilizamos um cimento, que é um cimento rico em pozzolana, um cimento tipo CP3, a gente conseguiu, pela classificação do IFSTAR, que é uma classificação francesa, elevar isso para 70 graus. Tá? Contudo, o termopar, depois vocês vão ver, é um sensor de temperatura que vai dentro do concreto, ele tem um erro de medição próprio, né? Tudo tem um erro, ele tem lá um erro típico de 2 graus. Então, o que foi que a gente estabeleceu? Temperatura máxima, 70 menos 2, 68 graus. Então, as vigas não poderiam passar de 68 graus. E qual é o desafio? Vou lançar o concreto, né? Quando a gente vai lançar esse concreto, essa temperatura máxima é 68 graus. Ela é resultado de uma temperatura ambiente, né? Temperatura que o concreto está no ambiente, mais a tal da geração de calor por hidratação. Já foi escolhido um cimento especial, que foi o CP3, porque vocês vão ver aqui, é o que gera menos calor. Tá? Então, a gente precisa prevenir isso, sabendo
que temperatura é essa limite que eu tenho que lançar o concreto para que, com a hidratação do cimento, eleve-se essa temperatura, mas não pode ultrapassar os 68 graus. É a função desse rapaz aqui que ficou lá na obra controlando. São aproximadamente 200 toneladas de escoramento. A gente teve um desafio logístico enorme, né? A gente tem carretas que levam 16 toneladas, truques que levam 8 toneladas. Então a gente teve aproximadamente 20 carretas, 20 caminhões de material. A nossa obra não tem esse espaço para receber todo esse material, então a gente teria que ir recebendo e montando. Toda a mão de obra de montagem foi a mão de obra interna, né, não foi terceirizada. A gente tinha lá o Ferreirinha, né, como funcionário antigo da SH, todo dia lá. A gente criou uma análise preliminar de risco com a PR, criamos um procedimento operacional para poder delinear essa execução, e assim a gente fez toda a montagem com o nosso querido mestre Hernandes, que tocou toda essa montagem. O grande desafio desse empreendimento foi o escoramento do pavimento lazer, em destaque as vigas V3, o Marcelo já havia comentado, 3,5 por 2,5 de altura, isso já é com a altura da laje, né? E ela precisou ser concretada em uma única etapa, que já foi um desafio para a forma, né? O pé direito era um pé direito de 12 metros, então a gente precisava tomar todo o cuidado com a rigidez das torres, fazer os travamentos, contraventamentos por questões de vento e travar naqueles pilares que ele havia mencionado. Cargas elevadas, que não são cargas habituais para edifícios residenciais, né? Para vocês terem uma noção, o peso próprio de uma das vigas, a de 3,5 de largura, chegava a 22 toneladas por metro em alguns trechos, para vocês terem noção do quanto as vigas eram realmente pesadas. Ordem de grandeza de viadutos num edifício residencial. Então a gente tem a altura total de 12 metros no pé direito quádruplo, e também tem um reescoramento que é 9 metros. Então a gente acaba que não é só esse pé direito quádruplo, a gente tem aproximadamente 20 metros de escoramento. Essa viga ela tem 27 metros de vão livre, porém ela se estende até um pilar secundário. Então ela tem aproximadamente entre 34 e 35 metros. Então, a gente está falando de 35 metros de extensão por 20 metros de altura só de escoramento, né? Então é um volume realmente enorme. E aqui é um ponto muito importante, que foi uma premissa também do Alexandre, meu contato também muito interessante com o Alexandre, né? E a gente conversou sobre isso. É um mapa de deformação, tá difícil de ver, não dá para enxergar, mas só para dar informação, no eixo da viga nós colocamos cavaletes chumbados, onde nós fazemos as marcações, proteção após proteção, para verificar a deformação. Então, entre a terceira e a quarta fase de proteção, nós tivemos apenas 1,1 centímetro de deformação, que é um resultado totalmente satisfatório, consultando o nosso projetista da MD. E finalizando, né, tentei ser bem curto aqui sobre as etapas. Aqui a gente mostra a nossa execução. Então, hoje, nós estamos executando o 13º pavimento da estrutura. Estamos entre o 5º e 8º pavimento de alvenaria. Também que a gente também recebe algumas orientações, mesmo sabendo que essa deformação está ok, mas a gente não está fazendo ainda os encunhamentos das alvenarias, exatamente para, se tiver alguma deformação que possa causar alguma fissura, a gente deixa isso para depois, né? E aqui você vê nessa foto ao lado, a gente chama de o nosso viaduto do BS Flower, né? Você vê já o escoramento todo retirado e você vê essa suntuosidade que é. A gente até brinca com a nossa doutora Karine aqui: doutora, não bote um forro aí não. No projeto tem um forro de lambri de madeira, e a gente que respira a engenharia, é um crime cobrir essas vigas, né? Mas infelizmente eu acho que eu não vou ser voto vencido. E você percebe lá no final o escoramento de torres metálicas, que é exatamente a plataforma para poder a gente trabalhar e fazer os faseamentos das proteções, certo? É isso, agradeço em nome da WR da BSPA, certo, a todos.